Era uma manhã ensolarada, quando a energia em todas as grandes cidades brasileiras simplesmente desapareceu. O colapso digital veio em cascata. Primeiro, os semáforos deixaram de funcionar. Depois, os serviços de telefonia caíram. E por fim, os hospitais perderam acesso a dados vitais de pacientes. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Mas uma coisa era clara: o Brasil estava à deriva. A dependência de servidores internacionais mantidos por corporações que operavam a milhares de quilômetros deixava o país vulnerável a ações externas. E agora, sem explicações, tudo havia parado. Nos bastidores, o governo lutava para entender o que estava acontecendo, mas as respostas eram tão fragmentadas quanto as conexões da internet naquele momento. Em menos de 24 horas, os impactos começaram a emergir como feridas abertas. Trens ficaram parados nos trilhos. Milhões de alimentos perecíveis nos supermercados estragaram por falta de refrigeração. E pacientes em UTIs sucumbiram sem suporte de aparelhos. Enquanto isso, nas ruas, o caos ganhava força. Famílias desesperadas saqueavam mercados, acreditando que o colapso seria longo. Os bancos, incapazes de acessar dados financeiros, fecharam suas portas e o comércio entrou em colapso. No Congresso, políticos culpavam-se mutuamente, enquanto empresas estrangeiras mantinham silêncio absoluto sobre o ataque cibernético que havia derrubado os servidores que hospedavam a infraestrutura digital do Brasil. A ausência de soberania digital revelava-se como um tumor maligno, crescendo aos olhos vistos. Nos gabinetes presidenciais, as decisões eram tomadas em desespero. Mensageiros carregavam comunicados em papel para governadores em regiões remotas, tentando coordenar medidas de contenção. Mas como controlar uma nação de dimensões continentais sem comunicação? Os militares assumiram o controle de algumas regiões, enquanto outras se entregavam à anarquia. Nas capitais, grupos armados tomaram as ruas, aproveitando o vácuo de poder. A energia elétrica intermitente era usada para manter apenas as estruturas críticas do governo. Mas mesmo isso era insuficiente. Estima-se que 30% do PIB nacional se perdeu em 3 dias de colapso digital. No entanto, o pior ainda estava por vir. Quando os servidores internacionais finalmente responderam, a mensagem foi clara. O ataque cibernético havia corrompido grande parte dos dados essenciais para restaurar os sistemas. Dados bancários, históricos de saúde
registros empresariais, tudo estava perdido ou nas mãos dos atacantes. Pior, uma quantia exorbitante foi exigida como resgate. Sem alternativas, o Brasil iniciou negociações humilhantes com as corporações estrangeiras, que usaram a oportunidade para impor cláusulas draconianas e controle sobre qualquer tentativa futura de criação de infraestrutura própria. A nação assistia impotente enquanto sua soberania era leiloada a quem pagasse mais. O povo, antes orgulhoso de sua cultura e história, via-se agora prisioneiro de uma dependência tecnológica. Meses depois, o Brasil havia se transformado em um cenário desolador. Cidades antes vibrantes estavam mergulhadas em apagões contínuos. Pequenos empreendedores, incapazes de recuperar registros financeiros, foram à falência em massa. Famílias passaram a usar sistemas analógicos, como cadernos e velas. É um retorno simbólico a tempos arcaicos. Enquanto isso, o governo, atolado em dívidas com empresas internacionais, tornou-se um fantoche geopolítico. As crianças nas escolas aprendiam sobre o grande apagão como o momento que o Brasil perdeu sua independência, não para um exército, mas para uma força invisível, o código. A última mensagem transmitida antes do apagão se tornaria uma frase gravada na mente de todos. Sem soberania digital, uma nação é apenas uma sombra do que poderia ser. Essa história apresenta um cenário devastador para refletirmos sobre os perigos de negligenciar a soberania digital. O colapso expõe como a dependência tecnológica pode ser uma arma contra a própria estabilidade nacional. Essa narrativa trágica nos ensina que a infraestrutura digital não é apenas uma questão tecnológica, mas de sobrevivência e dignidade de uma nação. O aprendizado é claro. A autonomia no campo da IA e da tecnologia não é um luxo, mas uma necessidade para garantir a continuidade da civilização em tempos de crise.